Fala galera, aqui quem fala é o Deus Novo Mundo e vamos abordar aqui um tema que é o início da Bíblia. Você já compreendeu o início da Bíblia? Você entendeu por que Deus criou os céus e a terra? Porque Deus criou os céus e a terra, depois criou outra terra, né? Porque está no Gênesis duas terras, né? Mas uma terra é com T minúsculo, já outra terra é com T maiúsculo. Ou seja, nosso planeta é chamado com T maiúsculo. Ou seja, outra terra que era sem forma e vazia pode ser outra coisa, que a Bíblia adora usar parábolas para descrever coisas na nossa realidade. Minha interpretação, vamos lá. Deus tem um filho unigênito, é a primeira criação dele. Mas para ser a primeira criação dele, ele tem que criar ele. E as formas de criar ele é falando ou pensando. Eu imagino que ele criou Cristo pensando, não falando. Porque estava no princípio, né? Ou seja, era a primeira coisa, né? A primeira coisa no princípio. Mas eles criou os céus primeiro, né? E os céus é o quê? Os céus é a dimensão causal. Podemos dizer que os céus é sem forma e a terra é sem forma e vazia. Os céus é sem forma apenas, já a terra é sem forma e vazia. Ali cabe alguma coisa. Ou seja, ali é que aconteceu o Big Bang, né? Porque se está vazio, pode se expandir. Ou seja, quando Deus falou haja luz, surgiu por um breve momento de tempo, surgiu um ponto de uma singularidade muito pequena, né? De luz pura, que se expandiu muito rápido. Mas antes isso era vazio sem forma. Isso era vazio e 0D, não tinha dimensão, era sem forma e era vazio, não tinha nada, não tinha energia. Porque é só um trouxa mesmo para acreditar que o universo, toda essa máquina complexa que é o universo, veio de uma singularidade que, digamos assim, até acredita em Deus, né? Imutável, né? A singularidade sempre esteve lá, numa hora decidiu expandir. Não faz sentido nenhum. Na minha cabeça não faz sentido. Eu respeito ateu, tá? Mas eu acho um pensamento idiota. Sinceramente, um pensamento bem idiota. O pensamento criacionista faz sentido, mas você tem que estudar ele, você tem que saber como ele funciona, você tem que ler a Bíblia do jeito certo, não do modo, sabe, ler por ler. Não, você tem que entender a Bíblia. Deus não existe porque Deus ele estava antes da dimensão causal existir, ou seja, antes da dimensão temporal existir. Ele que criou a dimensão temporal. Ele é atemporal. Jesus Cristo é temporal. Essa é a diferença. Mas Cristo foi necessário para ele criar a Terra, né? Foi aquele ponto vazio, de sem forma, onde havia trevas, né? Que era infinitas dimensões espaciais possíveis, né, a serem criadas, porque os dois eram onipotentes, né, Jesus Cristo e Deus Pai. Mas o Deus Pai queria falar haja luz, mas havia trevas, ou seja, ele queria criar só uma, porque se criasse várias não ia ser possível a eternidade. Aí o Espírito Santo foi criado também pela mente do Pai para se mover sobre as águas e sobre as águas que é as trevas. Ou seja, formou só uma dimensão de espaço e uma dimensão de tempo. Uma dimensão de espaço de 3 direções e uma dimensão de tempo de uma dimensão, de uma direção. Enfim, a Bíblia cita o Big Bang, mas você tem que saber interpretar ela. Você tem que saber interpretar ela, porque
tem tanto no João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo foi a primeira coisa que Deus criou, com o seu pensamento, né? Sem seu pensamento, né? Ele criou o tempo, né? Foi a primeira coisa que ele criou, foi o tempo, né? Digamos assim, sem ser com o seu pensamento, né? Foi os céus, né? Ele criou uma dimensão de tempo, que é todo o nosso universo, né? A Terra era vazia e sem forma, mas era nosso universo observável, né? Aí nesse nosso universo observável tá se expandindo. Aí nós estamos vendo mais coisas, mais luz, né? Aí, mas os céus é sem forma, mas não é vazio, é somente sem forma. Ou seja, é o universo inteiro. O universo vai demorar para alcançar a entropia máxima, mas quando ele alcançar, Deus vai ser o alfa e ômega. Essa é a minha teoria. E ele vai avisar que é o alfa e ômega antes dele ser o alfa e ômega. Porque ele vai existir. Deus vai existir. Eu já disse que ele não existia, né? Ele não existe na dimensão de tempo, né? Ele existe na dimensão de tempo, mas ele não existe também. Ele é das duas coisas. Ele é 50% não existe, 50% existe. Porque ele sabe tudo, ele transcende todo o tempo. E quando o tempo acabar, né, a dimensão é nosso universo observável ser todo o universo, né? Ele vai existir, Deus. E todo mundo vai poder ver ele na Nova Jerusalém. Quem está escrito no livro da vida. E os anjos, né? O Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não pode ver Deus, só Cristo. Caso você não saiba. E é tão perfeito, né? Eu acho tão perfeito. A criação, né? Como Deus teve a possibilidade antes do princípio de criar várias dimensões temporais, mas ele criou só uma. Que várias seria o caos completo, né? Que não teria início nem fim. Mas enfim, é isso. Deus no mundo vazando e tchau.